Boa noite, graça e paz. Vamos aqui então estudar a última parte do capítulo 2 do livro A Grande Controvérsia. Vamos iniciar com uma oração, mas antes eu peço que possam assistir aqui no canal o vídeo Cruzada Espiritual Destruindo o Reino das Trevas, para entender um pouco melhor por que estou usando essa capa aqui, escrito 7.000. Nós temos esse sonho esse projeto, distribuir 7.000 livros, A Grande Controvérsia, que é esse livro que estamos estudando. Basicamente, só com a introdução, a gente já percebe que é algo maravilhoso. Já estamos no capítulo 2, tenho aprendido bastante coisas também, e se fosse eu já estaria doando, já estaria ajudando também, porque já estou sendo abençoado. Então, considere, participe dessa campanha que estamos fazendo, dia 31 de dezembro. Queremos estar distribuindo lá em Balneário Camboriú, um lugar que recebe milhões de turistas, mesmo de outros países e de diversos lugares do Brasil. Então, nos ajude com doações. Também pode estar pessoalmente e, claro, orando para que o Senhor abra os caminhos. Falando na oração, então vamos orar. Santíssimo Pai, pedimos a tua querida presença, nos dando entendimento, iluminando a nossa mente, para que as sombras das trevas saiam, para que as cargas que carregamos, os erros, as coisas cultivadas e herdadas, não atrapalhem no entendimento do estudo. Obrigado, porque nos concede o que pedimos segundo sua vontade, e principalmente pedimos o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Então, aqui na tela, a parte final. Ontem estudamos que houve a divisão. Houve a divisão da igreja que Cristo fundou. Essa divisão você encontra exatamente no capítulo 2, no versículo 8, quando a igreja de Cristo mudou de forma, mudou para a forma de Esmirna, que duraria também algum tempo e depois mudaria. Mais para frente nós vamos conhecer a próxima fase dela, que é Pérgamo, mas agora Esmirna, do ano 100 até 313. Então, observe que interessante. A verdade, ela passou de uma fase para outra, no sentido de igreja. Então, a igreja primeiro era a igreja de Esmirna e passou para Pérgamo. Essas cartas de João são muito legais, porque essas igrejas eram lugares reais do tempo dele. Um dos que mais nós focamos é o de Laodiceia. Engraçado que as características que dá aqui, uma igreja rica, uma igreja que tinha autonomia, ou seja, essa cidade de Laodiceia era assim, uma vez deu um terremoto, e ela não aceitou a ajuda do governo romano para ser reedificada seus próprios custos, ela conseguiu se levantar de novo. Então, as características físicas e locais de Laodiceia se aplicam para as características espirituais da Igreja de Deus. São 7 igrejas literais, porém representam 7 tempos,
7 fases da igreja cristã, desde a época que ela saiu das mãos de Jesus até Laodiceia. Então, veja, esse tempo aqui serão mais de 1000 anos. Laodiceia, por exemplo, 1844, começou a fase dessa igreja. Filadélfia, 1833 a 1844. Muito interessante. Tudo está relacionado com o santuário, está relacionado com Jesus, está relacionado com Daniel. A Bíblia é um todo. Então vamos continuar nosso estudo. Foi ressaltada essa parte aqui. Não ousavam tolerar erros fatais à sua própria alma e dar exemplo que pusesse em perigo a fé de seus filhos e netos. E aí nós lemos o final aqui. Bom seria à igreja e ao mundo se os princípios que atuavam naquelas almas inabaláveis revivessem no coração do professo povo de Deus. Há alarmante indiferença em relação às doutrinas que são as colunas da fé cristã. Ganha terreno a opinião de que, em última análise, não são de vital importância vital. Esta degenerescência está fortalecendo as mãos dos agentes de Satanás, de modo que falsas teorias e enganos fatais que os fiéis dos séculos passados expunham e combatiam com o risco da própria vida são hoje considerados com favor por milhares que pretendem ser seguidores de Cristo. Eu gosto disso, doutrinas que são os pilares de nossa fé. Então nós temos que entender o seguinte: uma igreja ela não tem credos, ou seja, quando começou a ter credo na igreja luterana, ela começou a perseguir seus próprios membros. Então esses membros saíam e faziam outra igreja, e assim por diante, porque os credos são coisas que homens criam. Então pode ser a melhor intenção de todas, colocar ordem na igreja, mas são credos falíveis de homens. Então, as doutrinas que são os pilares de nossa fé são coisas que nós estudamos e saem da palavra de Deus. Deus é que determinou isso. Essa é a diferença. Não temos um credo. O nosso único credo é esse aqui, ó, a Bíblia. Mesmo que tenham estabelecido doutrinas, 28 doutrinas, 27, nisso cremos, está errado. Rejeitem isso. Não é Bíblia. Tá bom? Façam um estudo mais aprofundado nesse sentido e vão ver que as coisas são assim. Olha que bonita essa primeira frase. Os primitivos cristãos eram, na verdade, um povo peculiar. Sua conduta irrepreensível e fé invariável eram contínua reprovação a perturbar a paz dos pecadores. Se bem que poucos, sem riqueza, posição ou títulos honoríficos, constituíam um terror para os malfeitores, onde quer que seu caráter e doutrina fossem conhecidos, Então, se bem que poucos, sem riqueza, posição ou títulos honoríficos, constituíam um terror para os malfeitores, onde quer que seu caráter e doutrina fossem conhecidos. Eram, portanto, odiados pelos ímpios, assim como Abel o foi pelo ímpio Caim. Pela mesma razão, porque Caim matou Abel, os que procuravam repelir a restrição do Espírito Santo mataram o povo de Deus. Pelo mesmo motivo foi que os judeus rejeitaram e crucificaram o Salvador, porque a pureza e santidade de seu caráter eram repreensão constante ao egoísmo e corrupção deles. Desde os dias de Cristo até hoje,
Os fiéis discípulos têm suscitado ódio e oposição dos que amam e seguem os caminhos do pecado. Falando sobre no livro de Isaías, falando sobre Jesus, diz que o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Porém, aqui em Mateus capítulo 10, versículo 34, diz assim: Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim por um homem em desacordo contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Percebe? Parece uma contradição, mas não tem nenhuma contradição aqui. Cristo declarou: Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Por que isso? Porque os homens não receberiam a palavra da vida, porque eles lutaram contra a mensagem que lhe fora enviada para trazer alegria, esperança e vida. Consideramos os judeus indesculpáveis, porque eles rejeitaram e crucificaram a Cristo. Hoje, porém, as mensagens que o Senhor envia são frequentemente recebidas de maneira semelhante à maneira como os judeus receberam a mensagem de Cristo. Então, o problema não era Jesus, o problema era a sua mensagem. A mesma coisa acontece hoje. Se a instrução do Senhor não se harmoniza com as opiniões dos homens, a raiva assume o controle da razão, e os homens se lançam nas mãos do inimigo, opondo-se à mensagem que Deus envia. Satanás os usa como instrumentos afiados para se opor ao progresso da verdade. Então, leve isso para a prática. Se você é cristão, obviamente, coisas vão acontecer. Quando você encontra com alguém, deve ser semelhante a quando Cristo encontrava com alguém. As oposições devem ser parecidas. Agora, se você não desperta oposição falando da verdade, vivendo a verdade, tem algo estranho. Porque Jesus disse, através do apóstolo Paulo, todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Não porque procuram perseguições, mas porque são puros e são o terror dos malfeitores. Mesmo a presença de uma pessoa assim incomoda. Aqui vai ser um comentário excelente, eu nem percebi, mas vai ser um comentário do que eu acabei de falar, a mesma coisa praticamente, mas vamos ler. Como, pois, pode o Evangelho ser chamado de paz, mensagem de paz? Quando Isaías predisse o nascimento do Messias, conferiu-lhe o título de Príncipe da Paz. Quando os anjos anunciaram aos pastores que Cristo nascera, cantaram sobre as planícies de Belém. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas 2,14. Há uma aparente contradição entre estas declarações proféticas e as palavras de Cristo. Não vim trazer paz, mas espada. Mas entendidas corretamente, ambas estão em perfeita harmonia. O Evangelho é uma mensagem de paz. O cristianismo é um sistema religioso que, recebido e obedecido, espalharia paz, harmonia e felicidade por toda a terra. A religião de Cristo ligará em íntima fraternidade todos os que lhe aceitarem os ensinos. Foi missão de Jesus reconciliar os homens com Deus, e assim uns com os outros. Mas essas palavras são importantes. Então tem um porém aqui. Mas o mundo em grande parte se acha sob o domínio de Satanás, o acérrimo adversário de Cristo.
O Evangelho apresenta-lhes princípios de vida que se acham totalmente em desacordo com seus hábitos e desejos, e eles se erguem em rebelião contra ele, odeiam a pureza que lhes revela e condena os pecados, e perseguem e destroem os que com eles insistem em suas justas e santas reivindicações. É neste sentido que o Evangelho é chamado uma espada, visto que as elevadas verdades que traz ocasionam o ódio e a contenda. Essa é a melhor explicação. Medite nela e vai entender, se é que já não entendeu. A misteriosa providência que permite sofrerem os justos perseguição às mãos dos ímpios tem sido causa de grande perplexidade, e há muitos que são fracos na fé. Alguns se dispõem mesmo a lançar de si a confiança em Deus, por permitir ele que os mais vis dos homens prosperem, enquanto os melhores e mais puros são afligidos e atormentados pelo cruel poder daqueles. Gostaria de ler um texto, livro de Tiago, capítulo 1, explicando o que eu entendo, o porquê nós somos afligidos, qual que é o sentido, por que que Deus permite isso. Veja lá em Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, considerem tudo isso como alegria quando forem submetidos a diversas tentações. Algumas traduções vão dizer caírem em diversas tentações, mas esse caírem é no sentido de serem encontrados. Quando você vê, você está sendo tentado. Lembrando que ser tentado não é pecado. E esse cair em tentação não ficou muito bem colocado, porque no próprio Pai Nosso diz, não nos deixe cair em tentação. Ou seja, a tentação vem, mas nós não podemos cair. Ela vem e nós resistimos. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não podemos cair em tentação. Quando caímos, o que significa cair? Acabou, você pecou. Então, tentação não é pecado. Continuando. Sabendo disto o quê? Que a prova da vossa fé opera paciência. Então, muitos queremos ser pacientes, mas quando vem a prova da fé, a gente pede para que vá embora, que pare, que o forno esfrie. Mas para que nós nos tornemos metal precioso, o fogo deve ser aumentado, deve arder ali dentro. Porque quem é que está comandando esse fogo? É Jesus. Ele não vai permitir que o metal precioso se derreta, mas somente vai sair as impurezas, a escória daquele metal precioso. Então, olha que bom. Um conselho é que nós não queramos evitar a tentação, a provação, mas oremos para que Deus nos ajude a passar, como vai dizer mais para frente. E aqui nós vamos ver o que opera a tentação, opera várias coisas positivas no nosso caráter. Vamos pular agora para o versículo 17. Abençoado é o homem que resiste à tentação. Por quê? Vai explicar agora. Tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. E aqui é interessante que no final vai dizer que jamais Deus é quem te tenta, Deus não pode ser tentado pelo mal, mas nós somos tentados pela nossa própria cobiça, por aquilo que herdamos, por aquilo que cultivamos. Então, até isso parte de nós. É por isso que nós temos tentações em diferentes coisas. Nem todos têm as mesmas tentações. São diferentes. E aqui no capítulo 1 também, no versículo 14 e 15,
vai explicar como que funciona a tentação até ela se tornar pecado. Mais uma vez, tentação não é pecado, porque o próprio Jesus foi tentado. Se fosse pecado, então ele já teria pecado. Tentação não é pecado. O Senhor não retarda sua promessa, segundo Pedro 3:9. Ele não se esquece de seus filhos, nem os negligencia, mas permite que os ímpios revelem seu verdadeiro caráter, para que ninguém que deseje fazer a sua vontade possa ser iludido com relação a eles. Aqui um dos propósitos também. Dessa maneira, os justos são postos na fornalha da aflição, para que eles próprios possam ser purificados, para que seu exemplo possa convencer a outros da realidade da fé e piedade, e também para a sua coerente conduta possa condenar os ímpios e incrédulos. Então, olha que interessante. Qual alguns benefícios dessas coisas acontecerem? Somos postos na fornalha para que nós próprios possamos ser purificados, possamos dar exemplo e convencer outros das realidades como a fé e a piedade, e também para que, pela nossa conduta coerente, possamos condenar os ímpios incrédulos. Fica bem claro essa distinção. Por exemplo, Jesus e Barrabás. Jesus estava sofrendo ali terrível, e ele não merecia. Mas o outro, diz a Bíblia, que só de olhar para esse homem já dava de ver. Fala que era um ladrão, assassino. Então, Jesus condenava ele até em silêncio. Dava de ver a diferença. Olha aqui agora o próximo interessante. Deus permite que os ímpios prosperem e revelem inimizade para com ele. Olha que Deus paciente. A fim de que, eu gosto disso, vai explicar. Quando encherem a medida de sua iniquidade, todos possam, em sua completa destruição, ver a justiça e misericórdia divinas. Poucas palavras, mas muito importantes. Deus permite que os ímpios prosperem e revelem inimizade para com ele, a fim de que, quando encherem a medida de sua iniquidade, todos possam, em sua completa destruição, ver a justiça e misericórdia divinas. Não esqueçam dessa palavra, justiça e misericórdia. Deus baseia seu trono nessas duas coisas. Deus não é só amor. Ele não só é Jesus ali no Novo Testamento. O mesmo Jesus do Novo Testamento é o Jesus do povo de Israel no deserto, que matava ali vários desobedientes, que destruía os ímpios pela mão de Moisés, Josué, etc. É o mesmo Jesus, o anjo do Senhor. Quando lemos o anjo do Senhor na Bíblia, é Jesus. Ele estava ali na coluna de nuvem e na coluna de fogo à noite. Então, é o mesmo Jesus revelando os dois princípios do seu trono, justiça e misericórdia. Apressa-se o dia de sua vingança, no qual todos os que transgrediram a lei divina e oprimiram o povo de Deus receberão a justa recompensa de suas ações, em que todo ato de crueldade e injustiça para com os fiéis será punido como se fosse feito ao próprio Cristo. Tá vendo? Como nós devemos ser cuidadosos. Deus nos ajude. Deus nos ajude a pensar nos nossos atos. E isso daqui é um remédio. Não fique indignado com o governo, com o trabalho, com o país. Não adianta, não tem jeito. A tua indignação não vai produzir a justiça de Deus. Ore, deixe com Deus e faça sua parte. Deus vai cobrar
cada injustiça para com os fiéis será punido como se fosse feito ao próprio Cristo. A outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das igrejas de hoje. Uma dica aí, então, para você que comanda uma igreja ou tem influência. O apóstolo Paulo declara que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, porque eu citei, padecerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. Porque pois, que a perseguição em grande parte parece adormentada, que essa palavra é sinônima de adormecida, porque parece que está adormecida. Hoje as igrejas aí, na verdade, são shows. Depende do que você gosta. Você encontra ali uma igreja e aí você fica lá, porque é disso que você gosta. Por que isso? Por que não há mais fogueira? Não há mais forca? Será que Deus mudou? Resposta: a única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo. Grave bem isso. A igreja se conformou com a norma do mundo. Praticamente não há diferença. E, portanto, não suscita oposição. Essa palavra suscita pode ser também não impõe oposição, não levanta oposição do inimigo. Ele está tranquilo com essa igreja, com essas igrejas. A maioria é assim. A religião que em nosso tempo prevalece não é do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Haja um reavivamento da fé e o poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Amém? Acabou o capítulo com essa frase maravilhosa. Eu não sei quem são as pessoas que estão assistindo, se é só adventista, se é ateu, se é outra religião. Só queria fazer um pedido. Experimente essa parte aqui, ó. Haja um reavivamento da fé. Bom, no caso de um ateu, nem fé tem, né? O ateu, ele deve, então, conhecer a Jesus. Considere. Arrume uma Bíblia, largue seu preconceito e leia sobre Jesus. Eu sou uma prova viva de que Jesus é real. Mas você que é cristão, haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva. Estude Atos dos Apóstolos, veja como que era. E o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Comece por si mesmo, comece individualmente e veja que aí nas suas igrejas você vai começar a ser chamado de fanático, extremista, exagerado, dissidente, herege, tudo isso. E eles vão, no final das contas, considerar que você não é importante, que você é dispensável, você pode sair e achar o seu lugar, o seu rumo. Não foi assim com Jesus? Jesus foi aceito pelo Sinédrio? Não. Jesus foi aceito pelos seus parentes? Não. Foi aceito na sua cidade? Também não. Foi aceito pelos judeus, o seu povo que ele veio salvar? Não. Então por que que nós achamos que vai ser diferente com a gente? Esse aqui é um desafio. Haja um reavivamento da fé
e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Bom? Então, graças a Deus, aqui, ó, o próximo será o capítulo 3. Aqui na nossa tela vai ser o título Como Começaram as Trevas Morais, mas no livro físico vai ser outro título, mas é o mesmo texto, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Espero que esteja sendo útil, e se é útil para você, mostre para os seus parentes, para o seu vizinho, pessoal do trabalho, leve isso para frente, convide as pessoas para assistirem. Se tiverem alguma dúvida, pode me mandar no WhatsApp, alguma pergunta, gosto de responder, gosto de estudar a Bíblia. E participe aí do nosso projeto. Não faça como os homens de Meroz, só vai ficar olhando, só vai ficar aqui vendo os vídeos e pronto, tudo bem, não vai praticar isso aqui, não vai compartilhar com os outros. Lá no livro de Juízes, fala de um povo chamado, um pessoal chamado Meroz. Deus diz que eles não vieram em socorro do Senhor contra os valentes, que era Cícera, um inimigo do povo de Israel, ali depois da morte de Josué. Eles não vieram em socorro do Senhor, eles não quiseram ajudar. Então, queiramos ajudar, porque essa é uma obra de Deus. Você pode perceber, eu estou gravando esses vídeos para testemunho que esse livro aqui é uma obra de Deus. Ele pode mudar a sua vida. Uns mais rápido, uns mais devagar. Calma, ainda temos muitas semanas. Ainda vamos para o capítulo 3, são 42 capítulos. Faltam ainda 39, tá bom? Você vai aprender muito mais, eu também tenho aprendido. E essa é a vontade de Deus. A vida eterna é essa. Que conheçam a mim, que conheçam a ti, na verdade, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é vida eterna. Conhecer a Deus. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por mais esse estudo. Que o Senhor grave em nossos corações a verdade. Que nós possamos perceber a nossa pobreza espiritual e a nossa diferença com esses fiéis, com esses homens e mulheres valentes que foram até a morte pela verdade. Por favor, Senhor, percebemos que não conseguimos ter isso sem Jesus. Um Jesus real e verdadeiro em nossas vidas operará o querer e o efetuar, e se preciso nos levará até situações extremas como essas, em fidelidade. Abençoe os que assistem, os que estudam esse livro aqui no canal, possam compartilhar as boas novas e também possam examinar tudo isso com cuidado, porque ou isso produzirá um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. O Senhor deu essa oportunidade, então o que faremos com ela? Levaremos a sério ou seremos cobrados no futuro por não ter feito nada por nós mesmos e nem pelo Senhor? Envia-nos o Espírito, mais uma vez pedimos e agradecemos porque concede as suas promessas, o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima, compartilhe, então vá no Instagram, acompanhe lá a nossa arrecadação, como é que tá, nossos projetos. Agora também temos um grupo no WhatsApp. Quem quiser pode deixar o número aí, que a gente adiciona. Deus abençoe.